Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de... Bom, pessoal, então dando continuidade na nossa disciplina de eletricidade aplicada, então hoje eu vou seguir trabalhando a questão de análise de circuitos, ok? Bom, peço sempre, o que eu sempre falo em todas as aulas, né? Se cortar, se travar, cair, qualquer coisa, aguarde um pouquinho. E qualquer coisa que o meu som esteja ruim, minha apresentação, às vezes esqueça de trocar alguma tela, peço que sempre vocês me alertem, tá? Fiquem à vontade. Bom, seguinte, só para relembrar então, da semana passada a gente trabalhou com circuitos puros, tá? Vou voltar rapidinho aqui só para falar. Então, quando a gente trata de análise de circuitos puros, a gente estava trabalhando então com circuitos que eles têm uma única grandeza. Então, eles só têm resistores, eles só têm capacitores, eles só têm indutores, tá? Isso aqui era basicamente para a gente mostrar a importância que tem dos circuitos com relação à defasagem. Então, a gente viu que quando o circuito ele era puramente resistivo, a fase, ou seja, a tensão e a corrente, elas estão exatamente uma sobre a outra. Claro que a intensidade de corrente vai variar de acordo com o valor da resistência. Okay? Então a gente viu que eles ficam em fase, então a gente tem que o resistor e a tensão e a corrente, elas estão em fase, então os fasores eles vão estar em fase, as formas de ondas estão em fase. Vale o quê? Então, a gente conseguiu aplicar basicamente a lei de Ohm para os circuitos puros, né? A gente consegue quando é um circuito resistivo. Quando é um circuito puramente indutivo, ele é constituído por um indutor. Então, ele tem um indutor e uma fonte. Quando isso acontece, eu tenho uma defasagem que ela pode ser no máximo de 90 graus. E se o circuito é puro, então é 90 graus entre a corrente e a tensão. E é muito, muito importante sempre destacar o quê? Que no circuito indutivo a corrente está atrasada em relação à tensão. Então a corrente ela se atrasa em 90 graus. Quando eu tenho um indutor, todo indutor ele tem uma grandeza que se chama reatância indutiva. E com esse valor de reatância indutiva, a gente conseguiu até aplicar e calcular os valores de tensão e de corrente para os circuitos, que a gente chamou de lei de Ohm para o indutor. Então, o indutor ele tem uma reatância indutiva e ele atrasa a corrente 90 graus. Isso é extremamente importante. Ok? Bom, com relação à defasagem, então a tensão, ó, neste caso aqui, a tensão ela está adiantada em 90 da corrente. Então a corrente ela está atrasada em 90 graus. A tensão já está lá no 90 volts, no 90 graus. Então a minha tensão já está no 90 aqui e a minha corrente está defasada em 90. Isso para o indutor. Então, a corrente está atrasada em 90 graus em relação à tensão. Muito, muito importante. Se a gente fosse analisar as formas de ondas, então a tensão aqui, para este gráfico, a tensão está mais 90, enquanto que a corrente, ela encontra-se no zero. Tranquilo? Então, aqui está o diagrama fasorial, circuito, forma de onda e as equações, quando o circuito é puro. Quando a gente tem um circuito capacitivo, acontece o processo contrário. A corrente se adianta em 90 graus. Então, a corrente ela vai estar adiantada em 90 graus. Isso para circuito puro. A gente vai estudar hoje ainda que bom, eu tenho circuitos que eles não são puros. E aí, essa defasagem é no máximo 90. Sempre vai ser de 0 a mais 90 ou de 0 a menos 90. Então, eu tenho aqui essa parte da defasagem entre a minha corrente e a minha tensão. Então a corrente ela está adiantada, então se a gente vê aqui a corrente está saindo do zero, então ela não tem fase lá no ângulo de fase, enquanto que a minha tensão ela vai estar atrasada em menos 90. Aqui é o símbolo do capacitor, então o capacitor é um dispositivo que tem a capacidade tem a capacitância, que é a capacidade de armazenar cargas elétricas, então ele armazena cargas elétricas, esse dispositivo aqui. Então ele acumula carga, ele tem unidade em farad. E o capacitor, assim como o indutor tinha reatância indutiva, o capacitor ele tem o quê? Uma reatância
capacitivo, que é a oposição à passagem de corrente elétrica. E eu consigo determinar essa reatância capacitiva da seguinte forma: XC é igual a 1 sobre ômega C. No momento que eu tenho o XC é como se fosse o resistor tem uma resistência. O XC é como se fosse a resistência, né, falando assim, né, do capacitor. Então é o que a gente vai usar para os nossos cálculos. E aí eu consigo então aplicar a lei de Ohm, que eu posso chamar de lei de Ohm para o capacitor, aquelas relações entre XC e eficaz e tensão eficaz. A tensão e a corrente elas não estão em fase, e aí o que acontece é o processo contrário do indutor. Então aqui a corrente está adiantada em 90 graus em relação à minha tensão. Olhem por favor, não importa se... Importa que o ângulo entre eles é de 90 graus. Então a defasagem entre eles é de 90 graus. Bom, então, aqui eu tenho as equações relativas dessa sinal senoidal. Então, essa aqui é a equação relativa, ó, menos 90. Então, quer dizer, porque a minha tensão está começando 90 graus em atraso, né? Então, depois que você passa um determinado intervalo de tempo, a minha corrente aqui está em fase, então ela está adiantada em 90. A corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão, ok? Bom, aí eu tinha um exemplo aqui que eu fiquei de resolver e estarei resolvendo agora. Bom, então, para um circuito puro como esse daqui, para o circuito dado calcula reatância capacitiva. Então, a primeira coisa, isso é sempre em todo circuito de análise de circuito. Pois que mesmo quando tiver reatância capacitiva indutiva no circuito, a gente sempre vai calcular todas as reatâncias. Tá? Então, na letra A, eu quero determinar a minha reatância capacitiva. Então, eu sei que o meu XC igual a 1 sobre ômega C. Tá? Então, a minha reatância capacitiva ela vai ser igual ao quê? A 1 sobre... O que é o ômega? Sempre lembrando que o sinal aqui, ó, essa forma de onda, como ela está escrita aqui, da tensão, ela está assim. V de T vai ser igual a V de pico seno de ômega T. Então, eu sei que o meu ômega aqui, então, é 377 radianos por segundo. Então, eu tenho ômega é igual a 377 vezes o valor do capacitor, que é igual a 15 vezes 10 na menos 6. Então, micro, né? Então, isso aqui é micro. Que é 1 vezes 10 na menos 6. Ou simplesmente 10 na menos 6. Por isso que é 15 vezes 10 na menos 6. Bom, então fazendo ali, é 1 divididos para 377 vezes 15 ESP na menos 6. Divididos por 377 vezes 15 ESP na menos 6. 176,83. Então, aqui eu tenho que 176,83 ohm. Então, o meu XC é igual a 176,83 ohm. Ok? Então, a minha
reatância capacitiva, que é a oposição à passagem de corrente no circuito, é 176,83. Bom, na letra B, pede para que eu calcule a minha corrente eficaz no circuito. A corrente eficaz, para que eu calcule a corrente eficaz, é como se fosse lá, então, eu tenho a equação lá, a lei de Ohm para capacitores, né? Então, a minha corrente eficaz vai ser igual ao meu V eficaz sobre o meu XC, tá? Porque eu vi lá que eu tinha que V eficaz era igual a I eficaz vezes XC. I eficaz, quando eu falo I eficaz, eu estou falando de IRMS, que é aquele valorzinho que é uma referência apenas matemática, muito utilizado. Inclusive, o nosso 220 é um valor eficaz. Então, o nosso I eficaz vai ser igual ao quê? Vai ser igual à minha tensão eficaz divididos pelo meu XC que eu acabei de calcular. Só que qual é o meu valor eficaz? Eu sei que o valor eficaz é igual a V de pico sobre raiz de 2. Neste caso eu tenho 179, então eu tenho 179 sobre raiz de 2. Se eu fizer 179 divididos por raiz de 2, 126,57 volts. Ok? Então eu tenho 126,57. Tranquilo? Bom, se eu fizer isso aqui, então eu vou ter o seguinte, que o meu valor da minha corrente vai ser igual à minha tensão, que é 126,57, divididos pelo meu XC, que é igual a 176,83. Isso vai ser igual, então, o meu I eficaz vai ser igual a 126,57 divididos por 176,83. 0,72 amperes. Isso aqui é o valor da minha corrente eficaz, tá? Ou seja, o valor lá que é um valor que representa a potência dissipada por uma carga, se fosse ligado como se fosse uma corrente contínua. Seu valor eficaz. Se eu quisesse o valor de pico, bastava eu multiplicar por raiz de 2. O meu I de pico é igual a 0,72 vezes raiz de 2. 0,72 vezes raiz de 2. 1,02. Ok? Esse aqui seria o valor de pico. Aqui a gente está pedindo o valor eficaz. Esse aqui seria o valor eficaz. Bom, uma coisa que é importante destacar é que assim, ó, na letra C, está pedindo então para que faça a representação da tensão e da corrente. Primeira coisa que é importante sempre é escrever as equações. Então eu vou escrever aqui que o meu V de T é igual a 179 vezes o seno de 377T. Enquanto que a minha corrente I de T, eu posso escrever ela da seguinte forma. Vai ser o valor de pico, que é 1,02. Então, é igual a 1,02 vezes o seno, também de 377T, toda a mesma frequência, menos ou mais. No caso, como é capacitor adianta a corrente. Ok?
Se ele adianta a corrente, então eu tenho 377T mais 90. Então eu sei que a minha corrente está adiantada em 90 graus. Bom, a representação é daquela forma como eu falei, de uma forma simplificada, apenas para mostrar trocando a cor aqui. Só para ter uma referência. Bom, primeiro que a minha tensão, então, ela está começando no zero, né? Então, ó, não tem ângulo de fase. Eu não tenho ângulo de fase aqui. Ó. Essa daqui eu tenho ângulo de fase da minha corrente. Então, a minha corrente ela está começando antes. Então, eu poderia traçar a minha corrente, traçar bem pequenininho aqui. Então, eu poderia traçar minha corrente da seguinte forma. Ok? Está começando antes. Enquanto que a minha tensão ok? O que é importante? Opa, tem um Ctrl Z a mais. O que é importante destacar aqui? É só para se ter uma referência, que elas estão o quê? Defasadas. Aqui, como se fosse a grandeza. E aqui pode ser graus. Tá? Então, aqui seria 90, 180, 270, 360. Ok? Aqui seria a minha corrente, então está adiantada. E aqui está a minha tensão. Bom, mas o que é mais importante para nós aqui, principalmente, vocês vão ver que a partir de agora a gente vai sempre focar muito na representação fasorial. Então, eu sei que a minha tensão ela está no zero, então a minha tensão está no zero. Então, se a minha tensão está no zero, ela vai estar aqui no zero. Neste caso, o meu valor da tensão, ele, em termos de escala, ele é muito maior que a minha corrente. Que a minha corrente deu um valor baixo. E eu sei que a minha corrente, então, ela está adiantada em mais 90. Né? Então, eu vou colocar aqui no mais 90 a minha corrente. Aqui, ok? Bom, então, dessa forma aqui, seria a forma como eu estaria representando
a minha tensão e a minha corrente. Se a gente for parar aqui e desativar, então aqui eu tenho a minha tensão e aqui a minha corrente. Okay? Esse ângulo que tem aqui, neste caso aqui, é uma defasagem de 90 graus. Ok? Para no capacitor, corrente adianta. Ok? No indutor, corrente atrás. A maior parte dos equipamentos que a gente tem no nosso ambiente residencial ou até mesmo no ambiente industrial, eles são do tipo indutor, indutivo, motor, qualquer equipamento que a gente possa imaginar, são equipamentos indutivos. Tranquilo? Bom, aqui a gente fecha então essa parte de circuitos puros, que era para dar essa noção da defasagem, que é a defasagem máxima, que é de 90 graus. Ok? Bom, pessoal, eu vou precisar agora que vocês, quem puder responder para mim aí, me diga o que vocês já viram de números complexos. Se alguém puder responder no chat aí, ou colocar aqueles lá que tem o númerozinho I, parte real, parte imaginária. Se já viram alguma coisa, se não lembram, se viram, mas não lembram de como que é. Se alguém puder me responder, pode ser no chat se não quiser falar, qualquer outra forma, só para mim ter uma referência. Certo. Se alguém puder. Não precisa, eu não vou fazer nenhum teste com a prova sobre isso, é só para mim ter. Professor, Oi, a pode falar. gente viu sim, a gente viu, porque a gente já teve Teve matemática matemática, né? do segundo ano. Em que época vocês viram, mais ou menos? Faz tempo? Vocês lembram que época A foi? gente viu na presencial Hum, e o Sr. Vasco retomou com a gente nas retomou? APNPs. Tá. Sim. E as APNPs de matemática foram quando? Faz pouco tempo? Faz pouco tempo, foi Ah, esse ano. tá, beleza. Não, beleza, então. É assim, era só pra ter essa noção. Obrigado por ter respondido, Karina. É que, assim, agora a gente vai usar um pouco desse recurso aqui de números complexos. Então era para ver, porque como teve toda essa função, às vezes quando vê o pessoal da matemática podia não ter conseguido ou por algum motivo e tudo mais. A gente sabe que sempre fica corrido nessas funções de APNP, né? Mas que bom então que viram, mas igual eu vou retomar alguns pontos aqui e a gente vai utilizar então, pessoal, um pouco do que vocês viram lá em números complexos, um pouco mais aplicado e mais direcionado, talvez aqui eu diria, do que lá. A gente vai dar uma aplicação para aquele conceito que vocês estudaram lá e algumas coisas talvez vai ser um pouquinho diferente, tá? Bom, então o que, que acontece? Quando a gente tem circuitos que contêm muitos componentes, muitas malhas, muitas formas de fazer, essa forma como a gente está fazendo, de ficar analisando, que nem a gente analisou circuito puro e tudo mais, se torna um pouco mais difícil. Tá? E aí o que, que acontece? Até analisar o circuito como um todo, como por exemplo calcular as correntes, calcular as tensões, porque se a gente pode imaginar, ali a gente viu um circuito com apenas um componente, mas eu posso ter vários componentes, esses componentes eles podem estar dispostos de várias formas distintas. E nesse processo, neste caso, o método dos números complexos, ele é algo que é bastante eficaz, bastante utilizado, e eu diria que é a melhor forma da gente resolver circuitos elétricos. O que, que vem a ser os números complexos, então, pessoal? Um número complexo nada mais é do que uma base lá dentro dos números que ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária. Então, só que talvez lá na parte de
de matemática, vocês estudavam lá, por exemplo, raiz de menos 4. Aí vocês sabiam que era, na verdade, raiz de i ao quadrado, né? Menos 1, né? Menos 1 vezes 4. Opa, aqui, deixa eu apagar. Então, era menos 1, posso até fazer assim, vezes 4. Isso aqui, então, menos 4, então ficava, menos 4 é igual, raiz de menos 1, aí tinha lá uma propriedade que dizia que era i ao quadrado, menos 1, então que na verdade ficava um i, e raiz de 4, 2. Então, raiz de menos 4 era igual a 2i, ou i igual a 2. E 2, né? Mas sempre utilizavam essa letrinha aqui. Talvez lá na matemática vocês utilizavam a letra i, tá? Então, quando é um número complexo, ele sempre utilizava o i. Por uma questão de, aqui na parte de elétrica, a letra i é meio que sagrada e ninguém pode ser i a não ser a corrente elétrica, então aqui a gente não utiliza o i. Então aqui a gente utiliza o j, que também é, agora a gente não vai entrar aqui, uma base canônica. Tá? Então ele também é uma base que pode ser utilizada. Então, em vez de ser utilizado lá, tinha um número complexo, e esse número complexo ele era escrito da forma 5 mais i3, ou, dependendo do gosto, 5 mais 3i, parte real, parte imaginária. Né? Aqui, a gente vai escrever da forma 5 mais J3 ou 5 mais 3J. Em geral, a gente vai optar por utilizar sempre dessa forma aqui. Só um pouquinho. Sempre dessa forma aqui. Tá? Então, a gente vai optar por sempre utilizar dessa forma aqui a representação. E utilizando o J. A gente nunca vai utilizar o I. Tá? Então, um número complexo ele pode ser expresso no plano através de um eixo, que é o eixo que vocês já sabem, né? Que vai do menos infinito ao mais infinito, números reais, e um eixo que a gente chama de o eixo imaginário, da parte imaginária, que vai do menos j infinito até o mais j infinito. Eu consigo representar um número complexo neste plano aqui. Este plano é como se fosse o plano XY, só que ao invés de ser, tu tem uma parte que é a parte real, que por exemplo neste número aqui, essa aqui seria a parte real, e uma parte imaginária, que seria essa daqui. Tá? Então, se eu quero identificar esse ponto aqui, ó, por exemplo, 5 mais i3. Então, é 5, que vai estar aqui, e 3. É como se fosse algo neste ponto aqui. Puxa, veio tortinho aqui, mas não dá nada. Então, este aqui é o ponto. Ó. Este número complexo, eu conseguiria representar ele no plano dessa forma. Seria aqui o ponto aonde que esse número se encontra. Isso aqui seria uma forma de representar, que a gente chama na forma retangular. Por que é retangular? Forma retangular porque tu forma um retângulo para identificar o ponto. Tá? Isso é uma forma de representação. Forma retangular. E tem a forma polar, que aí a gente tem um módulo e um ângulo. Tá? Mas o que é a forma retangular de representar? Na verdade, tu forma um retângulo e no canto oposto ao vértice 0, 0, é o ponto. É o ponto onde que tu está se referindo. Ok? Isso aqui é uma forma de representar um número complexo. Para nós, isso aqui vai ser extremamente importante. Mas por que isso vai ser extremamente importante, pessoal? Pelo fato do seguinte. Isso vai ser a forma como a gente vai enxergar e vai verificar as nossas resistências, indutâncias e capacitâncias.
tá? Porque nada mais é do que o resistor vai ser o responsável por uma parte real, enquanto que os indutores e capacitores serão responsáveis por essa parte imaginária. E a partir disso daí, então, a gente vai resolver os nossos circuitos. Tá? Mas o que é importante destacar, então, o número complexo, ele tem uma parte real e uma parte imaginária, e ele pode ser expresso dessa forma retangular e também de uma forma polar, que a gente vai estar vendo. Tá? Então, forma retangular, tá? Então, aqui, ó, conforme eu já fiz, aqui eu representei esse número, ó, 5 mais J3, é como se tu estivesse expressando da forma A mais JB. Então, tem uma parte real e uma parte imaginária. Esse ponto aqui é o ponto, por isso que essa forma é retangular, oposto a ao 0, 0, é o ponto, então, aonde que a gente forma o nosso número, o número complexo. Ele é formado por um par ordenado. O que é um par ordenado? Eu tenho uma parcela de A e uma parcela de B. Isso aqui é uma representação de uma forma retangular de um número complexo. Sempre lembrando que para nós o J é como se fosse o I. De repente vocês viram lá na matemática. O A é a parte real e o B é a parte imaginária. Por exemplo, se eu tiver esse número aqui, 0 mais J2 é o número imaginário puro. Tá? Então, se eu voltar nessa imagem aqui, 0 mais J2 é como se eu estivesse neste ponto aqui. É esse número aqui. Ele é um número puro. Assim como eu teria um número 5 menos J0, todo número ele pode ser expresso da forma complexa, porque se é zero, né? Ele seria um número real puro. Então, se eu voltar aqui, quanto que era? 5, né? É como se ele fosse aqui. Então, isso aqui é o número imaginário puro, número real puro, e aqui eu tenho um par ordenado que ele tem os dois. Tem parte real e tem parte imaginária. Ok? Uma outra forma da gente representar, e aí se a gente voltar lá naquele slide aqui, era essa forma aqui, que eu não tinha representado, é a forma polar. Em que eu, por exemplo, para este ponto aqui, eu tenho, imagine que isso aqui é reto, né? Dificuldades de traçar, fazer traçado reto aqui, mas imagine que é reto. Então, eu tenho essa distância que está em azul e esse ângulo aqui. Tá? E essa forma polar, para nós, vai ser a forma que mais a gente vai acabar utilizando. Então, eu tenho um módulo e eu tenho um ângulo aqui. Tá? Eu tenho, que acho que posso chamar de alfa. Então, eu tenho um alfa. E eu tenho um A aqui. Ou seja, que é o comprimento. Então, eu tenho um módulo. Mas olhem bem que se eu pegar essa distância e fizer ao quadrado, aí a gente cai basicamente na parte de trigonometria, né? A fazer análise trigonométrica. Okay? Então, um número utiliza a forma polar. Então, a forma polar ele tem o comprimento dessa reta aqui e esse ângulo. Tá? Utiliza-se de dois outros argumentos, que são a distância entre o número complexo e a origem, então que está o A aqui, ó, e a gente chama de módulo. Então, essa distância desse ponto Z até chegar aqui, a gente chama de módulo, essa distância. Okay? E o ângulo formado entre a semi-reta que une o número complexo à origem e o plano e o semi-eixo, no caso, real positivo, né? A parte real positiva. Então, que é o eixo imaginário, aquele que a gente também já utilizava para os diagramas sazoriais. Esse aqui é a representação polar. Vocês também devem ter visto que eu consigo converter de polar para retangular e vice-versa. Eu consigo ter uma grandeza de uma forma e transformar para outra. E isso para nós aqui será muito importante. Então, vamos dizer o seguinte. Se eu tenho uma grandeza da forma polar, da forma retangular, conforme está aqui. Então, eu tenho dessa forma aqui. Eu tenho essa grandeza dessa forma. E eu quero passar ela para a forma polar. Então, eu tenho ela no formato A mais JB e eu quero passar ela, então, para a forma do formato A e mais um determinado ângulo. Sempre lembrando que quando eu represento com ângulo, eu represento dessa forma, o módulo e o ângulo. Tá? E quando eu represento em forma
retangular é dessa forma. Bom, se eu quero fazer isso, vamos fazer o seguinte, ó, o que eu preciso? Eu preciso determinar esse módulo aqui, qual é o valor desse módulo e qual é o valor deste ângulo. Bom, para mim determinar esse módulo, basta ver o seguinte, ó, eu tenho o valor de A, isso aqui é como se fosse um triângulo retângulo, então já faz um Pitágoras aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado, se eu tirar a raiz, vai me dar essa distância aqui, opa, que é a hipotenusa de um triângulo, né? Então, por exemplo, represente o número 8 mais JD na forma polar. Então, eu teria o seguinte. Só um pouquinho aqui. Eu quero representar o número. Opa. Eu quero representar o número Z é igual a 8 mais J2. Tá? Eu sei que para mim isso aqui está na forma retangular. Eu quero passar para a forma polar. Polar, eu sei que vai ter esse formato. A e um ângulo alfa. Tá? Como que eu faço para determinar esse A? Bom, o A, basicamente, eu vou fazer o seguinte. A é igual a raiz dos 2 ao quadrado. Então, vai ser 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 64 mais 4. Raiz de 68. Enquanto que... Deixa eu ver um pouquinho aqui, para não pegar. A ao quadrado mais B ao quadrado, Z mais A ao quadrado. Enquanto que o meu alfa, a gente vai fazer o quê? Arco tangente do quê? Como que eu sei fazer com relação à tangente, né? Tangente desse ângulo, né? Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, a tangente, ela basicamente diz isso. E eu quero fazer o arco já tangente, porque eu quero saber qual é o grau que eu tenho. Então, se eu faço o arco tangente de B sobre A, basicamente eu já estou pegando esse ângulo aqui. Então, se eu fizer arco tangente, eu tenho o seguinte. Pessoal, isso aqui é basicamente matemática, né? Eu sei que algumas coisas aqui vocês já viram, mas é só para dar uma relembrada. Então, vai ser igual a arco tangente de B sobre A. Quanto que vale o B? O B, ele vale, só sempre para destacar aqui, vou botar em outra cor, isso aqui é A mais JB. Então, vai ser arco tangente de 2 sobre 8. Fazendo, que é o tangente na menos 1. (14,03). Ok? Então, esse número na forma polar, então, esse número, o número Z igual 8 mais J2, expresso em retangular, ele é igual, equivalente, né, a Z igual raiz de 68, que eu poderia calcular, 8,25, ângulo de 14,03 graus, ok? Então, isso daqui equivale... Professor, Oi. o 8,25 fica em graus também? Opa, não, obrigado. É só um módulo. 8,25 raiz de
raiz, ângulo de 14,03. Não fica não. Ok? Isso aqui, então, seria na forma polar. O certo, pode dizer como a gente faz isso na calculadora do arco tangente? Sim. Eu não sei. Geralmente, tangente na menos 1, tangente na menos 1, tá? Então, que é, dependendo do modelo. Por exemplo, eu estou usando uma calculadora dessas aqui, Cássio, né? Simplesinha, né? Então, elas têm a função, aonde diz tangente, tem um tangente na menos 1. Então, geralmente, tu vai só colocar shift e aquela função ali. E aí, no momento que tu colocar shift, aquela função, e aí tu coloca. Por exemplo, eu coloquei aqui shift, tangente, e aí botei 2 sobre 8. Tá? Só tem que cuidar para a calculadora estar em graus. Mas é na mesma função tangente, só que usando o shift. Tem calculadoras que é o alfa. É a segunda função. Tem que usar a segunda função, no caso da calculadora. Ok? Qualquer coisa, depois, se tu não conseguir, aí tu me diz o modelo certinho, que aí eu vejo bem certinho qualquer coisa. Eu já te falo certinho pro teu modelo. Tá? Bom, além disso, dependendo do modelo de calculadora, tem como fazer a conversão direto. Ela já tem essa função ali de fazer. Eu não vou estar explicando aqui, porque primeiro que se torna um pouco difícil de mostrar para vocês como faz essa conversão, porque o meu objetivo é que vocês saibam que tem que fazer a conversão, mas que não vocês fiquem fazendo essas conversões manualmente, que vocês utilizem alguma ferramenta para fazer. A calculadora ela dá essa opção e eu vou estar disponibilizando para vocês um material que eu tenho meio que explicando para 3 ou 4 modelos de calculadora como é que faz. Aí é só um PDFzinho explicando, eu vou estar disponibilizando para vocês no Moodle, ok? Além disso, só vou abrir rapidinho aqui. Eu acho que o meu não é igual ao teu, Sor, porque tá dando metade do valor, tá dando 7, alguma coisa. Espera aí, vamos ver. Quando ver, eu coloquei alguma coisa errada. Quando ver, Não, mas acho que a minha aqui não tá no mesmo é, jeito que a sua. tá. Deixa eu só fazer aqui. Tá, mas depois tu me. Pode ser até no final da aula, Karina. Aí tu me passa o modelinho certinho da tua calculadora, que aí eu vejo direitinho como que eu posso te ajudar. Tá? Só um pouquinho aqui. Tá bom. Eu só vou fazer uma coisinha rapidinho. Que eu quero mostrar também para vocês aqui uma outra possibilidade. Bom, pessoal, uma outra opção aqui, eu estou usando um emulador de, de Android, na verdade no PC aqui para conseguir mostrar para vocês. Então eu estou usando um software aqui que é. Deixa eu só ver como é que eu volto aqui. Tá. O nome do aplicativo é. Puxa, vou ter que abrir novamente aqui só um pouquinho. Aqui é como se fosse eu estou usando um emulador de Android no computador só para conseguir mostrar para vocês. Não é para jogar Free Fire, é só para mostrar para vocês mesmo aqui. Tá? E aqui então esse emulador, ó,
Então eu tenho, ó, tem até as opções de calculadora científica, mas eu tenho aqui, ó, conversor de retangular para polar. Tá? Então isso aí pode ser quem tem telefone Android, pode ser, é só digitar conversor de retangular para polar. Então, por exemplo, ali a gente tinha, que nem esse número aqui que a gente está vendo, ó, 8 mais J2, né? Então a gente tem 8, 2, ó. Ok? Então a gente tem aqui o valor do 8,24 e o 14,03. Então, vamos conferir. 8,25, 14,03. Tá? Então, foi o que a gente fez. Tá? Então, até sugiro para você. Professor, coloca ali o ângulo em radianos para ver se a minha calculadora está em radianos. Só por Tá, curiosidade. beleza, beleza. Vou colocar. Para aí, só um pouquinho. Aí, acho que eu vou ter que fechar ele. Ele também não é dos melhores. Aqui. Mas é um aplicativo bem simplesinho, pessoal. Basta vocês baixar ali, então, pra... Em sala de aula, quando a gente está, geralmente a gente fazia usando a calculadora e tal. Podem fazer utilizando a calculadora, podem fazer de uma forma manual também. Não tem problema nenhum, tá? Mas só mostrando para vocês. Ele tá dando estranho esse valor aqui. Esse em radianos, não acho que não, acho que o aplicativo não tá, porque não poderia dar esse valor aqui em radianos. Deve estar com algum erro aqui. Mas em graus eu tenho certeza que funciona, tá? Por exemplo, pega o exemplo clássico, né, do 1J1, né? Se a gente pegar, né? 1J1. Ó, dá 1,41, que é raiz de 2, ângulo de 45. Sempre quando eu faço para ver qualquer conversão se está funcionando, eu utilizo, tá? Tem vários outros, pelo que eu dei uma olhada na Play Store, ali tem outros aplicativos e tal, mas podem utilizar esse recurso, tá? Ok? Depois a gente vai ver esse daí, Karina, na calculadora. E depois eu também vou estar disponibilizando na calculadora ali a forma como fazer. E ele já faz e já mostra a parte real e parte imaginária, inclusive. Bom, então a gente fez a representação de, de retangular para polar. Agora eu quero fazer o contrário. Quero fazer de polar para retangular. Então eu tenho nesse formato e eu quero fazer, então, encontrar, por exemplo, o número no formato retangular. Então, o que eu vou fazer? Se a gente for olhar aqui, então a gente tem, eu teria esse número aqui agora, então, vou fazer de outra cor. Eu tenho esse número aqui. Z é igual a 8,25 ângulo de 14,03. Claro que aqui tem os arredondamentos, talvez na hora que a gente vá fazer a conversão de volta, ele vá dar alguma diferença. Tá? Então, isso aqui está na forma polar. O que diz lá no exercício? É o seguinte, o A é A, que é o módulo, né? Que na verdade, né, pessoal, isso aqui é aplicação pura de trigonometria, né? Cosseno e seno, né? A gente sabe que o nosso seno, nosso cosseno de alfa é igual a cateto adjacente A sobre a hipotenusa. Enquanto que o seno de alfa é igual ao B, no caso que é cateto oposto, então aqui está o B e aqui está o A. Então é trigonometria da mais tranquila, né? Então eu tenho que o meu A, ele vai ser, então, o meu A vai ser igual ao meu A maiúsculo cosseno de alfa, e o meu B é igual ao meu A maiúsculo vezes o meu seno de alfa, ok? Conforme a gente vê, tá vendo aqui, ó, a seno. Eu já tenho essas duas informações.
Então, basta eu fazer o seguinte. 8,25 vezes cosseno de 14,03. E aqui vai ser igual a 8,25 vezes o seno de 14,03. Ok? Se eu fizer aqui, o meu Z, o meu A, então, vai ser igual a 8,25, então, cosseno de 14,03. Eu vou fazer que vai dar os números arredondados e tal, mas é só para... Então, dá 0,97 vezes 8,25. Então, o meu A deu com duas casas 8. Deu 8 mesmo, bem certinho. Às vezes poderia ter dado um 8,01, 8,02. Bom, não tem problema. E o meu B é igual a seno de 14,03 vezes 8, que vai ser igual a 2. Tá? Então, eu posso escrever o meu número na forma retangular, que é A mais JB, que é na forma retangular. Então, eu poderia escrever esse meu número da forma 8 mais J2. Tranquilo? Então, essa daqui seria a forma retangular. Posso fazer sempre assim? Posso. Pode fazer, não tem problema nenhum. Tá? E essas conversões vão ser muito importantes quando a gente for trabalhar com circuitos. Bom, por que agora eu vou falar de adição e subtração de números complexos? Parece que virou uma aula de matemática, né? Então, o professor mudou algumas coisas, números complexos começou a dar. Por quê? Porque quando a gente analisar circuitos, a gente vai usar esses recursos. Aqui, o que eu quero de você pensar assim? Ó. Quando eu somo números complexos, eu somo a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. É isso, simplesmente isso. Quando eu subtraio, eu faço a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui que fazer essa soma aqui, realiza a soma e subtração desses números aqui. Então, vamos dizer o seguinte. Quero somar 3 mais J4 e 2 mais J7. Tá? Então, se eu for fazer uma soma aqui. Se eu tiver soma. Então, eu tenho. Vou fazer o seguinte. Vou escrever. Meu Z1 igual a 3 mais J4 e 2 mais J7. O meu Z2 é igual a 2 mais J7, tá? Se eu for fazer Z1 mais Z2, eu vou fazer Z1 mais Z2, eu vou somar a parte real com a parte imaginária, então é como se eu estivesse fazendo assim, 3 mais J4 mais 2 mais J7. Estou com isso aqui, isso aqui. Eu vou somar a parte real com parte real, parte imaginária, isso aqui seria igual a 5 mais 3 mais 2, 5, J11. Ok? Bom, se eu fosse fazer Z1 menos Z2, vai ser igual a 3 mais J4 menos 2 mais J7. 3 menos 2 igual a 1. 4 menos 7 menos J3. Ok? Sempre quando eu for somar ou subtrair, e é o que é mais importante, sempre quando eu vou somar ou subtrair, eu tenho que estar em retangular. Tá? Ah, mas o meu número, eu preciso somar esses dois números e eles estão em polar. Converte para retangular e soma. Tá? Então, isso aqui sempre em retangular.
Isso aqui sempre retangular. Ok? Isso aqui tem que ser feito em retangular. Vai somar, vai subtrair. Ah, mas agora eu tenho que multiplicar e dividir. Bom, aí eu posso fazer em polar e posso fazer em retangular. Mas aí eu vou estimular vocês a fazer em polar. Por quê? O objetivo nosso aqui não é estudar os números complexos, é utilizar os números complexos para nos facilitar na solução dos exercícios. Então, quando a gente vai somar, na verdade aqui a gente vai estar somando componentes de um circuito. E quando a gente faz isso, a gente faz ele na forma retangular. Somar e subtrair números complexos, forma retangular. Quando eu quero fazer algo de multiplicação e divisão, bom, aí eu vou utilizar na forma polar. Por que eu faço isso? Porque basta, se é multiplicação, basta eu multiplicar os módulos e somar os ângulos. E se é divisão, eu divido os módulos e subtraio os ângulos. Isso daí acaba sendo muito prático para a gente utilizar. Tá? Ah, professor, mas eu tenho que dividir e está em polar, e está em retangular. Posso fazer aquela multiplicaçãozinha que nem vocês faziam lá na matemática alguns chamam de chuveirinho, né, que multiplica por um, multiplica pelo outro? Pode fazer. Mas é mais trabalhoso. Então, vamos pelo... Nós queremos usar os números complexos aqui como uma ferramenta para nos auxiliar. A gente não está aplicando todas as técnicas de utilização de números complexos. Para nós queremos... O que é mais fácil fazer? O nosso objetivo é resolver o circuito elétrico. Não é, utilizar as ferramentas de números complexos. Então, quando for multiplicar e dividir, então, a gente faz dessa forma. Então, vamos pegar aqui o exemplo desses dois números complexos, que eu até vou chamar de Z3 e Z4. Esqueci os números. 10,45. 10, ângulo 45. Z4 é igual a 4, ângulo 15. Tá? Bom, se eu quiser fazer Z3 vezes Z4, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 10 vezes 4, ângulo de 45 mais 15. Somos ângulos. Estou somando 45 mais 15. Isso daqui daria 40, ângulo de 60. Tá? Se eu for fazer Z3 sobre Z4, aí eu tenho 10 divididos para 4, e aí eu só subtraio os ângulos. 45 graus aqui, menos 15 graus. Ok? 10 divididos para 4, 2,5, ângulo de 30. Ok? Então, é uma forma mais fácil da gente fazer. Ah, mas eu poderia ficar fazendo aqui, ó, que nem vocês talvez faziam lá em matemática. 3, por exemplo, se eu quisesse multiplicar 3 mais J4 vezes 2 mais J7. Aí eu faria 3 vezes 2, 3 vezes J7. Aí depois eu fazia J4 vezes 2, e aí depois eu ficaria com J ao quadrado 28. Ainda tinha que fazer aquela conversão do J ao quadrado virar menos 1 e isso juntar tudo. Converte para polar para retangular, porque a gente gosta muito de ver na parte de eletricidade o número representado na forma polar. Fez qualquer coisa, vai apresentar um resultado, a gente vai utilizar ele na forma polar. Ok? Bom, aqui é basicamente as operações que a gente pode trabalhar então com os números complexos. Tá. Bom, mas o que isso tem ligação conosco aqui na parte de eletricidade com relação às tensões e correntes? A gente consegue mostrar as tensões
e correntes na forma complexa. Como que seria isso? Se eu pegar o valor de pico e esse ângulo de fase, isso aqui, lembra que a gente poderia representar ele como um fasor. Então, eu consigo dizer que isso aqui é uma representação na forma complexa. Então, quando eu represento, por exemplo, eu pego esse valor de tensão e esse ângulo, eu posso escrever dessa forma aqui. Ó. Se eu tenho isso aqui, eu posso escrever dessa forma. Reparem que isso aqui é exatamente igual a essa representação aqui, ó, na forma complexa. Então, quando eu pego um valor de pico ou um valor eficaz e esse ângulo de fase, ó, por isso que é tão importante esse ângulo de fase e tão importante o fasor, o fasor que a gente representava, eu posso dizer que esse número aqui, esse fasor, ele está sendo expresso de uma forma complexa. Assim como a corrente também está sendo expressa de uma forma complexa. Aqui a gente está usando o valor de pico e o ângulo de defasagem. A mesma coisa aqui, ângulo de pico e defasagem. Entretanto, cabe destacar aqui que eu posso fazer isso com valores eficazes, porque eu sei que se eu tenho valores de pico, eu posso converter para valor eficaz, basta, se o meu sinal é senoidal, basta a gente dividir o valor de pico por raiz de 2. Então, eu posso dizer que se eu pegar esse sinal alternado senoidal, ele, dessa forma aqui, eu estou expressando ele de uma forma complexa, uma onda senoidal. Então, eu tenho meu sinal senoidal com uma defasagem. Aqui é os dois dados importantes do meu fasor. Para o meu fasor, só o que importa é o valor de pico ou o valor eficaz e o ângulo. E essa representação do fasor, do valor de pico e do ângulo, nada mais é, então, do que uma representação em termos de valores eficazes. Tá, beleza. Mas qual a aplicação que eu tenho de tudo isso em números em circuitos de corrente alternada? Aqui, essa tabela talvez seja a tabela mais importante de tudo que eu falei até hoje, na aula de hoje. Bom, primeiro, eu consigo representar a minha tensão e a minha corrente dessa forma complexa, tá? Eu consigo representar os meus sinais senoidais de uma forma complexa. Como? Pegando o valor eficaz, geralmente a gente vai trabalhar só com o valor eficaz, e o ângulo de defasagem desse sinal alternado senoidal. E o indutor, o capacitor e o resistor, eles podem ser expressos de forma complexa. Então, um resistor, ele pode ser visto como uma parte real de um número complexo, enquanto que o indutor, ele é visto como a reatância indutiva, que é o XL que a gente viu, eu só calculo o XL e coloco um J na frente dele. Enquanto que o capacitor, eu calculo o valor da reatância capacitiva e coloco menos J. Isso daqui é uma das formas mais incríveis que tem, porque a gente consegue relacionar exatamente um conteúdo extremamente complexo, que é a parte de circuitos de corrente alternada, com uma grandeza na matemática, que é os números complexos. Se algum dia perguntar para vocês a aplicação de números complexos, às vezes sempre a gente escuta aquela frasinha: ah, aprendi a regra de Bhaskara e até hoje nunca usei. Na verdade usou, né? Usa todos os dias, só que não sabe. Usa todos os dias, mas não sabe. Não usa diretamente, né? É muito comum a gente ter eu usei, aprendi isso, nunca usei. Então, na verdade, tu está usando, só que às vezes a gente não sabe. Mesma coisa, números complexos, nada a ver estudar raiz de número negativo, nunca usei. Tá aí, circuito de corrente alternada, utiliza direto. Toda vez que tu liga um equipamento em corrente alternada, o circuito de funcionamento dele está se baseando para te determinar as grandezas, utiliza os números complexos. Então, o resistor, ele é o único que contribui com parte real. O indutor, ele contribui com a parte imaginária, só que positivo. Ó. Então, sempre quando tiver um circuito, vai calcular as reatâncias e vai colocar mais J ou menos J. E a fonte, o que importa para nós, é o valor eficaz e o ângulo de defasagem. Ok? Essa tabela, entendendo a lógica dessa tabela, sabendo trabalhar com os números complexos, a parte de analisar circuitos em corrente alternada está feita. Porque aí depois é série, paralelo, misto, o que for. Só que utilizando números complexos. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então,
como que eu analiso o circuito de corrente alternada? Analisa o circuito elétrico como se fosse um circuito resistível em corrente contínua. Posso aplicar a lei das correntes, posso aplicar as leis de Kirchhoff, posso fazer associações. Só que aqui a gente não diz que é resistores nem indutores. A gente chama tudo de impedância. Então, todo componente ligado em um circuito em corrente alternada, quando vocês, por exemplo, o resistor, o indutor e o capacitor, a gente pode chamar ele está como uma impedância. Mesmo o resistor. Então, o termo impedância é quando a gente está trabalhando com esses componentes em corrente alternada. Então, todas as leis valem. Só que a gente não está trabalhando somente com números reais. Então, a diferença fundamental está no tipo de número a serem trabalhados. Devem sempre utilizar a teoria matemática dos números complexos. Eu posso fazer lei de Kirchhoff, posso fazer associação, posso fazer o que for. Mas quando eu estou multiplicando, por exemplo, quando eu tinha lá numa associação em série de 2 resistores, eu simplesmente somava. Aqui, se for 2 resistores, eu somo. Mas se for um resistor e um indutor, não, eu tenho que ter um vai contribuir com a parte real e outro vai contribuir com a parte imaginária. Tá? Isso é muito importante destacar. O que é a impedância elétrica, então? É a medida da capacidade de um circuito de resistir ao fluxo de uma determinada corrente elétrica, quando se aplica uma certa tensão elétrica aos seus terminais. Resistores, indutores e capacitores são impedâncias quando alimentados em tensão alternada. Então, quando a gente alimenta esses dispositivos em corrente alternada, a gente chama eles de impedâncias. Bom, o passo a passo para a gente utilização de números complexos. Primeiro, sempre, pessoal, calcula os valores das reatâncias indutivas, indutores, no caso, e capacitiva dos capacitores. Tá? Faltou fechar aquele, essa parêntese aqui. Então, eu sempre tenho que calcular o XL e o XC. Pegou um circuito de corrente alternada, calcula XL, calcula o XC. Coloca a parte complexa em cada uma das reatâncias, menos J para capacitores e o J para indutores. Bota na frente. Calculou lá o XL, deu 10. J, 10. Calculou a reatância o XC, deu 5. Menos J, 5. Ok? Extremamente importante. Associa para encontrar a impedância equivalente. E aí, série, paralelo. A série, o que a gente faz lá na associação série de resistores? A gente não somava tudo? Aqui a gente vai somar. Tá? Bom, mas o que acontece? Mas como assim vou somar? Tem uma parte real e uma parte imaginária. Daí a pouco é só juntar os dois e dizer que aquilo ali é impedância equivalente. Ok? Tranquilo? Bom. Então vamos dizer assim, a gente sabe que impedância, ela é o quê? Uma sequência de componentes do meu circuito. Então, vamos dizer uma associação em série de impedância. Por que eu chamo de Z1? Por que eu chamo de Z2, Z3? Porque impedância a gente utiliza a letra Z. Aqui dentro pode ter um resistor, aqui dentro pode ter um indutor, aqui dentro pode ter um capacitor, o que for. O meu Z equivalente é a soma de tudo. É como se fosse lá nos resistores, né? Vale a mesma coisa, lembra que eu falei ali antes, né? Vale a mesma coisa. Só que por que eu não uso R1, R2, R3? Porque aqui eu posso ter, dentro desse Z1, eu posso ter um R. Dentro do Z2 eu posso ter um indutor. E aí eu posso somar Z1 com Z2 com Z3. Mas eu tenho que lembrar que o meu Z1 pode ter uma parte real, enquanto que o meu Z2 pode ter uma parte imaginária. E eu vou somar e vou ficar com um mais o outro. Mas eu não consigo juntar eles. Tá? Então a impedância equivalente do circuito de série é somar tudo, mas obedecendo os números complexos. Tá? A minha corrente total vale a mesma coisa. É a tensão da fonte, o valor eficaz da fonte, divididos pela a minha tensão ou pela minha impedância equivalente. É como se isso aqui fosse associação em série, somo tudo, a minha corrente total. Eu pego o valor da fonte que estaria aplicado aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter uma fonte aqui. Ó. Poderia dizer que é... Opa! Então, eu tenho aqui a fonte que está aplicada. Então, eu apliquei a minha fonte aqui.
Ok? Então, a minha corrente total que vai circular aqui vai ser o valor da fonte divididos pela impedância equivalente. Ok? Bom, cada um desses componentes tem uma queda de tensão neles. Então, eu posso dizer que o V1, a tensão aqui, instantaneamente, o V1 vai ser o quê? O I vezes o Z1, que é o I total, né? Aqui o I total. I total. Isso aqui. I total. Por quê? Porque a circuito série e a corrente é a mesma, né? Então, a análise de circuitos que vocês já viram lá em eletricidade 1, circuito série, circuito paralelo, a gente nem... Algumas coisas só retomam aqui, mas aqui eu consigo aplicar, só que aqui é um pouquinho diferente porque a gente trabalha com números complexos. Ou seja, a soma da queda de tensão é igual à tensão da fonte. Porém, quando eu faço essa multiplicação da corrente e da minha impedância, vocês vão ver que eu vou ter o quê? Números complexos. Então, eu vou ter que multiplicar números complexos, vou ter representação de números complexos. A soma da tensão da fonte é igual à soma de todos eles. Mas atenção, utilizar teoria de números complexos. Ok? Bom, mas vamos resolver um exemplo que talvez facilite um pouco mais. Tá? Vou começar resolvendo um exemplo maior que eu tenho aqui em termos dos três que eu tinha preparado para hoje. Por que eu vou fazer isso? Porque esse aqui já engloba os dois. Tá? Bom, o que diz lá quando eu falei aqui, quando eu mostrei aqui, passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer: calcular os valores da reatância indutiva, indutores e capacitiva dos capacitores. Então, primeira coisa que eu tenho no circuito, eu tenho que olhar para o circuito e ver o seguinte. Isso aqui é o valor da tensão da fonte, então a fonte está aplicando esse valor de tensão. Oi? Então, eu tenho esse valor de... Minha slide não está aparecendo. Não está aparecendo? Eu não sei se é só para... Pessoal... Mas eu não sei se é só para mim. Tá bom. Obrigado por avisar, Manuel. Pessoal, alguém mais não vê a minha tela aí? Agora apareceu. Apareceu? Eu tô vendo. Tá vendo? Tá, beleza. Qualquer coisa, se começar a travar, a Manuela de repente sai e volta, que às vezes a conexão dá uma trancadinha, tá? Ok? Bom, pessoal, então aqui, ó. Então eu tenho esse exemplo aqui. Importante destacar o valor da fonte, tá? Então, o que dizia lá? Primeira coisa, vamos calcular no passo a passo lá, dizia que a primeira coisa que eu tinha que fazer é calcular as reatâncias indutivas e capacitivas. Então, vou fazer isso. Vou fazer, você vai ver só assim. Então, eu vou calcular o meu XL, que é igual a ômega vezes L. O ômega, eu olho aqui. Ó. Olhem para essa expressão da tensão. É aqui que eu tiro. Então, eu tenho que o meu V de T é igual a V de pico seno de ômega T mais del. Ok? Bom, então o meu ômega aqui eu sei que é 200. Então, vai ser igual a 200 vezes o L. Quanto que é o L? Está aqui, ó, o meu L. 50 vezes 10 dá menos 3. Então, cinquenta vezes 10 dá menos 3. Então, eu vou ter que o meu XL cinquenta ESP dá menos 3 vezes 200. Então, vai ser igual a 10 ohm. Tá? Por enquanto, eu só vou deixar o 10. Tá? Depois a gente sabe que a gente tem que colocar o número complexo ali na frente. Calcular o XC. XC é igual a 1 sobre
ômega C. Ah, mas se eu tiver mais de um indutor, tem que calcular para todos. Ômega 200. XC está aqui, ó. C está aqui, ó, 250. Então, 200. Vezes. Deu 20. Ok? Por enquanto não fiz nada, só calculei ali e não coloquei nada. Tá? Então lá nos passos dizia isso, né? Colocar agora a parte complexa em cada uma das reatâncias, menos J para os capacitores e mais J para os indutores. Bom, então eu já calculei todos. E agora então eu sei que aqui é menos J e aqui é mais J. Ok? Uma outra coisa que dizia na nossa tabela lá, que era o seguinte. Quando eu mostrei essa tabela aqui, ó, forma complexa. Ó, eu posso escrever a forma complexa da minha tensão aqui. Ó. Como é que eu escrevo a forma complexa da minha tensão? Basicamente, eu pego o valor da tensão eficaz e o ângulo de defasagem dela. Isso é muito importante. Então, eu vou pegar o ângulo de defasagem e o valor eficaz da minha tensão. Então, a minha tensão aqui do meu circuito, na forma complexa, então eu posso escrever até aqui, ó, tensão na forma complexa, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual, meu V, vai ser igual a 100 divididos por raiz de 2, então vai ser o valor eficaz, né? O valor eficaz vai ser igual a 100 por raiz de 2, então vai ser 100 divididos por raiz de 2, que vai dar 70,71. 70,71. Ângulo, qual é o ângulo que eu tenho aqui? De 30. Então, eu tenho que representar ângulo de 30. Isso aqui é a minha potência complexa, a minha tensão complexa. Ok? Então, essa daqui é o valor da minha tensão que está sendo aplicada. Eu até poderia desenhar o circuito desse. Quando eu faço isso, eu calculo o meu circuito, ele passa a ser dessa mesma forma aqui. Eu posso representar ele dessa forma assim, até para vocês terem noção que o meu circuito ele fica assim. Lembra que eu disse que é umas caixinhas? Quando eu calculo, nada mais é que eu tenho uma caixinha aqui e outra caixinha. Vocês devem dar muita risada nos meus desenhos. É difícil, pessoal. Tá? Então aqui, ó, eu tenho Z1, Z2 e meu Z3. Então eu poderia reescrever esse circuito dessa forma, só para vocês ilustrarem o que a gente está fazendo. Então aqui eu tenho um J10, aqui eu tenho um 12, on, e aqui eu tenho um menos J20, on. E aqui eu tenho uma fonte que é também complexa, 70,71, ângulo de 30. Pessoal, a partir daqui é análise de circuito e matemática. Tá? O que nos pede na letra A?
a impedância equivalente. A impedância equivalente é aquilo que a fonte está vendo. É como se fosse a resistência equivalente num circuito totalmente série, somente com resistores. Como é que eu calculo uma impedância equivalente? Esse circuito não é série? A gente viu então a letra A, posso dizer o seguinte. A minha impedância equivalente, nada mais, como o circuito é série, vai ser Z1 mais Z2 mais Z3. Só que é números complexos. Então, eu tenho que fazer o seguinte. O meu Z equivalente vai ser igual a J10 mais Z2, que é 12, menos o quê? J20. Tá? Então, o meu Z equivalente, eu só posso somar número complexo com número complexo. 10, então eu vou somar essa daqui com essa daqui. Então, eu tenho J10 menos J20. Então, eu vou ficar com menos J10. E o 12? Bom, o 12 só tem ele, mais 12. Então, a minha impedância equivalente é 12 menos J10. On. Isso é o que a fonte enxerga. Então, a fonte ela sempre vai enxergar algo composto por uma parte real e uma parte imaginária. Sempre vai ser isso. Isso é a minha impedância equivalente. Como eu sei que, eu olhando por isso daqui, eu poderia dizer que o circuito equivalente desse circuito aqui, o equivalente desse circuito, então a impedância equivalente a isso, então o circuito equivalente, que lá quando era resistores, vocês faziam, o circuito equivalente é constituído de uma resistência e de uma fonte, somente isso, lá em eletricidade no primeiro ano. Então aqui eu posso dizer que a minha impedância equivalente, o que a minha fonte está enxergando, ela nada mais é do que isso aqui. Ó. A minha fonte está enxergando, então, uma impedância aqui e outra impedância aqui. Tá? Isso é o que a fonte está vendo, por mais que tenha 3 componentes. A fonte só enxerga o equivalente. E o que isso representa? Representa, olhando para ela, eu sei que isso daqui é um resistor, esse Z1 aqui dentro dessa caixinha é como se tivesse um resistor. E aqui dentro disso aqui, por quê? Porque o indutor e o capacitor, vocês podem ver que eles se anulam um ao outro. Né? Se o Z1 fosse exatamente igual ao Z3, eu não ia ter componente resistivo. Eu não ia ter componente nem indutivo nem capacitivo. Como ficou negativo aqui, né? Ficou negativo, isso significa o quê? Quem é que tem o negativo? Então quer dizer que o equivalente é como se fosse um capacitor. Aqui. Então, é como se tivesse constituído o equivalente por um resistor e um capacitor. Ok? Isso aqui é a minha letra A. A letra B, eu tenho o seguinte. A corrente total do circuito I total vai ser igual ao quê? Vai ser igual à minha tensão da fonte, eficaz, sobre a minha impedância equivalente. Ok? Bom, quanto que vale o meu valor da fonte? 70,71. Ângulo de 30. Sobre o meu valor da impedância equivalente, que é 12 menos J10. Ok? Tá, mas aqui a gente já começa a cair nos problemas, né? Eu vou dividir, né? Então, eu tenho que essa parte de cima aqui já está em polar. Ó. Lembra que eu falei? Quando é divisão tem que ser 30. O que eu tenho que fazer com a parte de baixo? Passar o meu 12J10 para... Está em retangular, tem que passar para polar. Ok? Vou fazer utilizando o aplicativo aqui. Oxi. Aqui.
Então, 12 menos J10. Então, 12 menos 10. Tá? Então, repare que vai dar igual a 15. Então, na parte real aqui, 15,62 ângulo de menos 39,8. Então, ângulo de menos 39,8. Ok? Então, isso aqui, ó, eu passei para o meu polar. Por quê? Porque eu ia dividir. Então, eu vou ter que o meu I total vai ser igual a 70,71 divididos. Só um pouquinho. 70,71 divididos para 15,62. Então, vai ser igual a 4,53. E o ângulo? Quando é divisão, eu subtraio. Então, é como se eu estivesse fazendo 30 menos 39, que vai ser igual a 30 mais 39, que vai ser igual a 69,8. Então, esse aqui é o ângulo de 69,8. Ok? O que é importante destacar aqui alguns pontos que acontecem. Repare que quando eu falei aqui ó, que o circuito equivalente ele era capacitivo, como eu falei que o circuito equivalente ele era capacitivo, reparem que a minha corrente I total ela vai estar 69,8, né? A defasagem. E a minha tensão ela está no 30. Então, de fato, a minha corrente nesse circuito ela vai estar adiantada em alguns graus em relação à minha tensão. Por quê? Porque o equivalente aqui ó, deu capacitivo. Ó. O que a fonte está vendo é um circuito com teor capacitivo. Tá? Para finalizar, eu não vou fazer AD, porque na próxima aula eu vou retomar desse exemplo e simular ele para mostrar para vocês e resolver mais alguns exemplos antes de entrar em tensão em circuitos paralelos e tudo mais. Mas eu já adianto que todos esses circuitos aqui são possíveis de simular lá no Multisim online, então sugiro que vocês comecem a fazer isso. Tem outros exemplos que eu não resolvi, que é o 3 e o 4, que são mais simples, mas que vocês podem ir fazendo. Tá? E eu só quero fazer, então, a defasagem. A defasagem entre a tensão e a corrente. Por quê? Porque aqui, ó, vamos pensar o seguinte. No C, então, eu tenho que a minha tensão ela tem esse valor. A minha tensão eficaz, né? 70,71 ângulo de 30. Ok? Enquanto que o meu I eficaz é igual a 4,53 ângulo de 69,8 amperes. Ok? Bom, para me fazer a representação fasorial, já estou terminando, pessoal, só uns minutinhos vou passar. Bom, primeiro eu vou representar a minha tensão, que está lá no ângulo de 30, né? Então, a minha tensão está no ângulo de 30. Então, a minha tensão está aqui.
10. Ok? Fiz bem grande aqui. Tá? Então, uma proporção de 14 centímetros para 7. Ok? Enquanto que a minha corrente, ela está onde? No 69. Então, a minha corrente, ela se encontra assim. Aqui. Como é a minha corrente? Como é, assim, eu não, como um é tensão e o outro é corrente, eu posso usar as mesmas escalas, mas geralmente a tensão vai ser muito maior que a corrente, tá? Tem que tomar muito cuidado quando é. Então, o que que acontece? Aqui está a minha tensão. Então, eu sei que aqui está a minha corrente. E aqui está a minha tensão. Ok? Qual o ângulo de defasagem? Qual o ângulo que é o que pede da C? A defasagem entre a tensão e a corrente. Tá? Vamos pensar o seguinte. Ó. Aqui é aquela nossa reta imaginária que tem. Eu sei que esse ângulo aqui ó, é 30 e que esse ângulo aqui é 69,8. A defasagem entre a tensão e a corrente é o quê? 69,8 menos os 30. Tá? Então, ou seja, defasagem de 39,8 graus. Corrente adiantada 39,8 graus em relação à tensão. Circuito com teor capacitivo. Ok? Bom, isso daí é um circuito com teor capacitivo. Por que é com teor capacitivo? Porque lá na impedância eu consigo ver essas informações. Eu consigo. Então é importante vocês analisarem bem esse exemplo, entenderem o que foi feito, o passo a passo. Faltou fazer apenas a letra D, que na próxima aula eu retomo e vou calcular a queda de tensão e também vou mostrar simulando esse circuito. Tá? Pessoal, por hoje em termos de conteúdo era isso. Só quero dar algum recadinho. É o seguinte, ó. Provavelmente amanhã eu vou lançar a atividade dessa semana, que é dessa semana aí das atividades assíncronas, né? Provavelmente vai ter alguma coisa, algum formulário, alguma coisa desse tipo. Eu pretendo lançar amanhã. Mas eu acho que dessa semana ainda são duas atividades, são duas. Além desse formulário, vai ter outros exercícios. Além disso, eu estarei colocando mais listas de exercícios no Moodle. Fico à disposição. A gente vai ter um período aí de alguns dias de recesso, né? Mas é muito importante aí, qualquer coisa que vocês precisarem, procurem atendimento ou algum outro horário, como achar necessário, entre em contato. Mas não deixe esse conteúdo acumular, procure entender ele ao máximo. Ok? Tranquilo, pessoal? Não tendo mais nada por hoje, era isso e agradeço. Peço desculpa aí por ter passado 5 minutinhos do tempo combinado. Muito obrigado. Tchau, sir. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Valeu.